Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer muito a vocês pela participação de todos. Eu estou acompanhando aqui que hoje eu estou conseguindo até que enfim transmitir também no canal Dilma Resistente. Hoje eu fiz uma coisa, eu fiz o inverso. Eu deixei para ligar a transmissão no Dilma Resistente primeiro que tudo, para depois colocar nos demais canais. O que acontece é que para eu conseguir transmitir no canal Dilma Resistente, que é um canal muito importante, eu estou tendo que sacrificar as transmissões no Facebook. Então eu gostaria de lembrar vocês que as transmissões no Facebook estão com menor qualidade, e a finalidade disso é realmente aumentar o alcance, não é que no Facebook tenha lá aquela grande qualidade. Então eu transmito no canal Leonardo Estopa no YouTube. Eu queria pedir vocês, se vocês puderem compartilhar a transmissão que acontece no canal Leonardo Estopa, tem o link aí nas descrições de todas as transmissões. Então, se você estiver vendo essa transmissão pelo YouTube, você acha o link, pelo Facebook você acha o link. Eu queria agradecer muito as participações de vocês. Para as pessoas que estão assistindo também nos meus Facebooks pessoais, eu queria falar com vocês que se vocês fizerem questão de ficar no Facebook, a melhor qualidade de transmissão acontece no oficial Leonardo Estopa. Também, a partir de hoje, eu coloco também o link da página Leonardo Estopa no Facebook, que queria pedir vocês para se inscreverem no canal do YouTube, mas também para curtirem os canais aí no Facebook. Lembrando que eu faço também um trabalho pela TV 247 às 5 da tarde, todos os dias. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho, é o Léo ao Quadrado. Eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem também no YouTube TV 247. E quem puder ajudar compartilhando essa transmissão aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter, isso é muito importante para a gente aumentar o alcance. Eu gostaria de pedir vocês, é bem simples, é só copiar o link que está nas descrições desse vídeo e colar aí nas redes sociais em geral. Quem puder, inclusive, copiar o link dessa transmissão no YouTube aí dentro do Facebook, isso é muito importante. Com isso, a gente aumenta o alcance da transmissão. Deixa eu colocar aqui, já estamos chegando aqui a 1000 pessoas assistindo ao vivo. Já vou colocar aqui o contador de pessoas assistindo. Queria agradecer vocês que compartilharam. E já vou trazer aqui os primeiros comentários da noite, como eu faço sempre. Deixa eu ir lá em cima no início dos comentários. Deixa eu ver, o Tito Amaral, primeiro a chegar, ele manda um boa noite, Léo. Boa noite, Tito. Muito obrigado por sua participação. Boa noite também, Marcos Machado. Boa noite, Léo. O Caio BR manda um Ciro 2022. O Caio está bem paciente. Ele fala, quer saber de uma coisa? Vamos construir para 2022. Clybson M. Conceição, Sérgio Malandro. Eu não sei por que ele trouxe um Sérgio Malandro, se ele quer o Sérgio Malandro aí nas próximas eleições, ou se o Sérgio Malandro é o Sérgio Moro, né? Que, na verdade, fez, que era aí o juiz imparcial. Tinha até musiquinha, gente. A música do Sérgio Moro era uma das coisas mais patéticas, não sob o aspecto de composição, não para quem fez, mas sob o aspecto de quem houve uma palhaçada daquela. A musiquinha era assim, o Brasil apoia Sérgio Moro. O Brasil apoia Sérgio Moro. Justo, honesto, um juiz imparcial. Quando você faz uma leitura de uma música dessa, você pensa, será que é necessário uma música para falar que o cara é um juiz imparcial? Porque a condição para ser juiz é ser imparcial. É mais ou menos assim, água líquida que molha. Não, mas se a água é líquida, ela molha, né? É uma condição da água ser líquida e molhar ao mesmo tempo. Mas a música do Sérgio Moro era isso. O Brasil apoia Sérgio Moro, justo, honesto, um juiz imparcial. Dói, escutar essa música dói. Dói principalmente nesse momento em que você lembra, imagina as pessoas dançando a musiquinha do justo, honesto, um juiz imparcial, e agora o Sérgio Moro está aí nessa brincadeira aí de apoiar o Sérgio Moro, né, que apoiou aí a prisão, que trabalhou pela prisão do ex-presidente Lula, está nessa brincadeira aí de agora trabalhar com o Bolsonaro, ou seja, ele se beneficiou. No Brasil tem uma coisa, gente, que é o seguinte, é o princípio do non licet, que é ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Esse princípio ele começou num momento bem interessante, e inclusive eu estudei isso no mestrado da Ambra de uma forma tão legal. Quem aí gosta muito de direito, eu gostaria de pedir sugerir a vocês que conheçam o mestrado da Ambra.
Imaginem vocês que lá nos Estados Unidos, isso são palavras de Dworkin, tá? Isso está no livro de Dworkin, levando os direitos a sério. Imaginem que lá nos Estados Unidos um neto matou o avô para receber a herança e, de acordo com a lei, indiferente de qualquer coisa, ele ia receber essa herança, isso porque a lei dava para ele essa garantia de receber a herança, e os juízes da Suprema Corte americana decidiram que não faz sentido, mesmo que a justiça confira a essa pessoa o direito de receber a herança, não faz sentido a justiça também privilegiar um assassino com a herança do avô. Aí esse cara não ganhou a herança, eles mudaram a lei nesse sentido. E é uma coisa que faz sentido, né? E a partir daí nasceu esse princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? Que é o non licet. O Sérgio Moro, ele foi um juiz extremamente torpe, porque ele trabalhou politicamente para se promover. Hoje ele é uma figura conhecidíssima no Brasil, exatamente pelo fato dele ter perseguido uma pessoa grandiosa no Brasil, né? Se você quiser, obviamente, ficar conhecido, você tem que bater em alguém grande. Então, vou te dar uma dica. Quer ficar famoso? Vai lá e dá um couro no Anderson Silva. O Popó tá meio fora daí da mídia, mas eu tenho certeza que se alguém, pelo menos 99% de nós que estamos aqui falando aqui, conversando, se for lá tentar dar um tapa nele, vai tomar um couro dos grandes. Mas uma coisa eu te garanto, se alguém for lá e conseguir bater nele, mesmo que seja através do uso de armas, vai ficar bem famoso, porque o cara é famoso por bater nos outros. E o Lula é uma pessoa bem famosa exatamente por ser amado pelos brasileiros, por fazer pelos pobres, e o Sérgio Moro foi lá e oprimiu o Lula. Então, se tem uma coisa que fez o Sérgio Moro ficar consagrado entre todos aqueles que gostam da opressão contra os pobres, foi oprimir aquele que é o símbolo do direito dos pobres, vamos pensar assim. Então, é uma dica. Se alguém aí quiser subir de uma vez só para o topo de uma carreira de alguma coisa, vai direto no mais forte. Então, a dica é, se você realmente quiser ficar conhecido aí por lutar bem, vai bater lá direto num Jet Li, num cara conhecido. Não que ele seja o melhor, mas que ele é o mais conhecido. Aí o Sérgio Moro, ele se beneficiou da sua própria torpeza, né? Porque, de certa forma, o mesmo Sérgio Moro que utilizou formas obscuras de colocar para julgar o Lula e colocar o Lula na cadeia, julgou de uma forma completamente incompatível com o Código Penal e com a Constituição brasileira, ele agora se beneficia da prisão do Lula, que elegeu o Bolsonaro, ele se torna aí, tem uma ascensão de carreira muito grande, se torna um super-ministro do Bolsonaro. Eu gostaria muito de agradecer vocês pelos compartilhamentos, estamos chegando aqui a 1.500 pessoas assistindo pelo YouTube. Eu não estou monitorando mais a audiência no Facebook, isso porque se eu tentar fazer isso, o computador vai travar. Vou tentar monitorar aqui pelo celular. Mas eu queria pedir para vocês que estão aí pelo Facebook, se vocês puderem compartilhar aí no Facebook, e depois de compartilhar, virem participar com a gente aqui no YouTube, eu agradeço muito. Se vocês que já estão no YouTube puderem compartilhar essa transmissão em todas as redes sociais, isso é muito bom. Com isso a gente consegue aumentar o alcance. Então, muito obrigado às pessoas que estão assistindo aí no Facebook. Eu estou vendo aqui que a transmissão está aumentando o alcance. Eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, hoje algumas notícias da página Brasil 247, tem a TV 247 no YouTube também. Tem o site de notícias, que é a página a página Brasil 247, é de onde eu trago normalmente as notícias que aparecem aqui. Eu estou vendo que tem vários comentários subindo aqui e não é a primeira vez que eu vejo o comentário Ciro 2022. Eu até comentei, eu comentei no momento em que eu vi o Ciro derrotado, mas, no entanto, eu vi surgir ao redor do Ciro uma militância muito grande, principalmente uma militância digital. Eu até comentei aqui que as pessoas não podiam dispersar, as pessoas não podiam deixar essa campanha do Ciro cair, porque o Ciro já estava crescendo muito e esse crescimento do Ciro é uma coisa muito importante. Só que no momento em que o Ciro digamos que abandonou, né, de certa forma, a luta contra a possibilidade do Bolsonaro chegar ao poder, eu fiquei um pouquinho triste com o Ciro, então aí eu dei uma certa decepcionada, mas a mágoa, assim como o Ciro ficou magoado com o PT, eu espero que minha mágoa pelo Ciro também passe, não que eu imagine que porque eu estou magoado com o Ciro não represente aí os interesses dos brasileiros. Muito pelo contrário, eu acho que ele tem boas intenções para com os brasileiros, mas essa pisada na bola aí nessa reta final das eleições aí é uma coisa que eu ainda não consegui engolir pessoalmente, e não vou enganar vocês, não vou bancar aqui
a pessoa que superou isso. Eu ainda não superei e pretendo superar. Deixa eu trazer para vocês algumas notícias aqui. Lula pede liberdade após Moro virar ministro. Não acredito que a justiça brasileira dê liberdade ao Lula, tá, gente? Mas é uma coisa que é muito óbvia. No momento em que fica bem claro que o Sérgio Moro sempre foi um político e agora se beneficia da prisão do Lula, fica bem claro que o Sérgio Moro jamais poderia ter julgado o ex-presidente Lula, isso porque o Sérgio Moro faz parte de um partido político. Ele não é um juiz de direito, ele é um político. Essa é a tese de defesa do Lula, né? Olha, o Sérgio Moro é um cara que está se beneficiando da prisão do Lula, então, obviamente, o Sérgio Moro é um cara que desde lá de trás já tinha a intenção de prender o ex-presidente Lula. Só que o detalhe que as pessoas precisam entender nesse momento é que libertar o Lula a partir dessa tese é uma complicação muito grande para o Poder Judiciário. Imaginem vocês que o Poder Judiciário, para evitar que o Lula fosse eleito, prendeu, manteve o Lula preso, e agora o resultado da prisão do Lula foi aí a eleição do Bolsonaro e o Sérgio Moro, que de certa forma já estava garantido no governo federal, seja com Alckmin, seja com Bolsonaro, né? Agora com Bolsonaro garantido no governo federal, a mulher do Sérgio Moro fez campanha, gente, para o Bolsonaro. O Sérgio Moro fez campanha para o Bolsonaro no momento que ele divulgou delações do Palocci. É um cara que trabalhou durante todo o tempo pela eleição do Bolsonaro, né? Pelo menos durante todo o segundo turno. Durante o primeiro turno, ele trabalhou contra o PT. É óbvio que o Sérgio Moro não tem condições, né? Se ele tem interesses numa causa, ele não tem condições de julgar essa causa. Por que eu acho que o STF não vai anular o processo contra o ex-presidente Lula, aceitando a suspeição? Claro que eu posso estar errado, tá? Mas eu imagino que ele não vá, obviamente. Eu vou ler aqui, o canal Adão Bispo mandou uma mensagem aqui zoando aqui, eu guardei aqui porque passou direto, eu vou ler daqui a pouquinho. Eu imagino que não vai haver nenhuma anulação, porque o STF sabe muito bem que se anular o processo contra o ex-presidente Lula, o próprio povo vai começar a falar, agora? Depois das eleições? Espera aí, então a gente quer novas eleições, porque se o Lula foi julgado por um juiz suspeito, então o Lula tinha o direito de concorrer às eleições. Então quer dizer que vocês fizeram um processo falso para tirar o Lula das eleições. Isso vai dar uma insegurança social muito grande. Essa insegurança social, obviamente, é merecida. O Brasil precisava ver essa anulação, mas a gente não pode esperar uma coisa dessa vinda, obviamente, das elites, né? Caindo na real, né, gente? STF é elite. Valdemir Tchê, muito obrigado pelo superchat. Valdemir Tchê, deixa eu agradecer também o superchat que chegou aqui da Glória Lavagnoli. Léo, é isso, sócio de agência ligada a disparos em massa via WhatsApp integra time de Bolsonaro. Olha, gente, vamos cair na real, não tem dúvida nenhuma de que o time que toda essa equipe que trabalhou digamos, eu estou tentando buscar aqui a notícia, que eu até deixei aqui a notícia para comentar, tá, Glória Lavagnoli? Muito obrigado pelo superchat. Eu trouxe aqui. Gente, é infantilidade demais a pessoa que continua insistindo, achando que o Bolsonaro ganhou por mérito próprio, né? A meritocracia passou longe do Bolsonaro. Bolsonaro ganhou pelo impulsionamento, obviamente, pelo fake news. E, obviamente, as pessoas que fazem parte desse fake news são da equipe do Bolsonaro. É ilusão. Aí tem gente que acredita, Glória, que não, que foi todo um aparato social que se uniu no entorno do Bolsonaro. Olha, vamos cair na real. Se não fosse o fake news da mamadeira do kit gay, se não fosse o fake news do kit gay ter sido espalhado na internet, não ia rolar nada disso. Não ia rolar nenhum apoio, obviamente, ao Bolsonaro, como ele teve. Lógico que esse apoio veio de um medo de uma mamadeira em formato de pênis, de um medo do kit gay nas escolas. Se não fosse o WhatsApp para impulsionar esse fake news, isso não teria acontecido. E é claro que as pessoas que participam disso têm interesses, fazem parte da equipe. Não, é ilusão. Eu acho, olha, hoje tudo bem, o eleitor do Bolsonaro pode comemorar a vitória, que não é dele, é uma vitória do Bolsonaro. A vitória menos popular que tem é a vitória do Bolsonaro. Ele pode comemorar a vitória das elites, a vitória do Bolsonaro, a vitória dos empresários, mas achar que foi um movimento espontâneo da sociedade é por demais infantilidade. Olha, tudo bem, você pode comemorar a vitória do seu time, mas fazer de conta que você não viu o gol de mão, tudo bem, né? Vamos cair na real. O seu time ganhou porque o juiz deu a vitória para o seu time no final.
Mas falar que aquele gol de mão, que foi filmado, que teve replay, que todo mundo viu, e no final das contas até o jogador que fez o gol de mão falou que foi gol de mão, você falar comigo que não rolou gol de mão é bobeira, né? Vamos cair na real. Foi gol de mão, foi uma fraude eleitoral. Tudo bem, a gente precisa desse Bolsonaro no poder agora para trucidar o próprio eleitor do Bolsonaro, para que o eleitor do Bolsonaro volte e caia na real, tá? Precisamos do Bolsonaro no poder, gente. É difícil admitir uma coisa dessa, mas nós precisamos, porque o Bolsonaro não é mais o opressor. No momento em que o Bolsonaro conseguiu 55% dos votos válidos, o Bolsonaro deixou de ser o opressor e passou a ser o educador. Hoje, é através do Bolsonaro que nós brasileiros vamos ver o pobre aprender que é pobre. Hoje a gente não vai ter mais uma escola em que o professor vai ensinar geografia, o professor vai ensinar matemática, não. Hoje a gente vai ter um presidente da República que vai ensinar para o pobre que ele é pobre. Isso é muito importante. A gente precisa desse trabalho do Bolsonaro. Esse é um trabalho muito importante que o Bolsonaro vai fazer por nós. Deixa eu agradecer aqui, o canal Adão Bispo está perguntando, 130 mil inscritos, vai pintar o cabelo de qual cor? Olha, Adão Bispo, eu pintei já, rapaz, eu pintei de preto. Meu cabelo ele é muito mais branco do que o que parece, mas para fazer de conta que eu sou jovem, juvenil, isso aqui, ó, não existe esse cabelo preto aqui, esse cabelo é branco, então eu já pintei de preto. Não vou pintar igual o Felipe Neto, porque eu não faço aqueles vídeos engraçados que ele faz. Quem dera se eu fizesse, né? Provavelmente eu estava aí, se eu tivesse o dom do Whindersson ou do Felipe Neto, talvez eu já tivesse meu jatinho, pudesse comprar o helicóptero rosa para a Luísa, mas não, eu falo sobre política. Estou fadado ao desespero econômico por muito tempo. Então, muito obrigado, canal Adão Bispo, pela participação. Muito obrigado, Roger Melo. Léo, em quanto tempo os bolsominions estarão arrependidos por ter votado nele? Quero me tornar membro do seu canal, posso fazer alguma coisa? Olha, Roger Melo, eu estou implorando ao YouTube que me deixe ter membros no canal. A gente sabe que o YouTube, parece que tem alguém lá dentro do YouTube que não quer que eu tenha membros, e isso me deixa muito triste, porque eu gostaria de ter membros, mas a culpa não é minha. Além de eu ter votado no Haddad, a culpa não é minha também, porque o YouTube é o YouTube que não quer deixar eu ter membros, mas eu agradeço muito. Olha, pessoal, quem quiser fazer uma ajuda constante ao canal, nessa live, em todos os vídeos meus, eu estou colocando lá um canal, eu estou colocando a lista de contas onde você pode fazer uma doação como ajuda. Então, quem puder ajudar nesse sentido, eu agradeço muito. Sacha Band pergunta, a Luísa já nasceu? Nasceu. Muito obrigado, manda saúde para vocês. Muito obrigado, Sacha Band, agradeço de coração. Assim, foi realmente um períodozinho sem dormir, uma correria, foi até primeiro dia, depois de muito tempo, que eu faltei à live, mas é porque realmente eu estava bêbado de sono, não conseguia concentrar, mas também não pude dormir, não. Eu deixei de fazer a live para ficar lá desesperado lá dentro da maternidade, mas também não pude dormir, não. Muito obrigado, eu não fiz a live, eu não fiz essa transmissão de dentro da maternidade, não é porque eu estava cansado, não, é porque eu não consegui colocar a internet funcionando lá dentro. Mas eu tentei. Muito obrigado a Milton Floripa pelo superchat muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado também. Fredinho, Léo, faz dias que estou tentando falar com você. Tem como entrar em contato comigo pelo WhatsApp? Faço parte do canal Crítica Brasil. Olha, Fredinho, tem como entrar em contato com você pelo WhatsApp, sim. Mas é porque como você não mandou para mim o WhatsApp, não tem como eu te retornar. Mas eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir para você escrever Fredinho do canal Crítica Brasil numa mensagem e mandar no Facebook, porque aí eu posso, obviamente, te responder. Eu já vou localizar rápido, chegam várias mensagens. Eu estou lá agradecendo aos poucos todas as mensagens de carinho que chegam. Mas, obviamente, a gente não dá conta de ler todas as mensagens, mas eu gostaria de, obviamente, conversar com você. Manda aí para mim, por favor. Olha, pessoal, tem uma coisa que acontece normalmente quando um governo muito louco toma o poder. Deixa eu deixar aqui, enquanto eu falo com vocês, eu vou deixar aqui as mensagens rodando. Eu queria agradecer muito vocês, passamos aqui de 2.000 pessoas assistindo no YouTube. Eu queria agradecer as pessoas que estão compartilhando, então se você puder pegar o link dessa transmissão, compartilhar aí no Twitter, no WhatsApp,
Eu agradeço muito. Quem estiver assistindo pelo Face, pessoal, compartilhem também no Facebook. Isso é muito importante. Hoje transmitindo aí em 5 páginas do Facebook ao mesmo tempo, mas lembrando que a página que está com melhor qualidade no Facebook é o Oficial Leonardo Estopa, que está com link aí nas descrições. Mas eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo no Facebook para vir participar com a gente aqui no YouTube. No Facebook, normalmente a imagem fica borrada, isso porque eu não consigo transmitir em alta qualidade em vários canais por causa da restrição de internet. Mas se vocês vierem participar com a gente aqui no YouTube, é possível não apenas vocês lerem bem o que está rolando aqui, mas também vocês mandarem mensagens aqui nessa telinha de mensagens. Muito obrigado também. Alberto, Léo, Bolsonaro para governar terá que fechar o Congresso ou governará por chantagens. Um abraço. Exatamente, eu falo muito isso, Beto. O Bolsonaro agora ele torna-se aí o governante mais frágil da história da política brasileira, isso porque ele foi eleito com fake news, ele está completamente na corda bamba, ele não tem conhecimento técnico para governar um país. Mas, enfim, eu vou até comentar com vocês sobre eventos aí de vai e volta do Bolsonaro. Muito obrigado, Edir Carvalho Moura. Léo, você ficou mais bonito depois da paternidade, deve ser a felicidade. Muito obrigado, Edir Carvalho Moura. Realmente, a gente deixa de dormir, mas a gente fica bem mais feliz. Hoje eu posso dizer que, apesar dos pesares, deixando a parte política de lado, eu sou uma pessoa muito mais feliz. As pessoas sempre falavam comigo isso. Falavam, olha, você pode não ver muito sentido na vida enquanto você não for pai. Depois que você for pai, as coisas mudam. E realmente hoje eu tenho uma visão bem diferente da vida e claro que tem tudo a ver sim com a chegada da Luísa. Muito obrigado, Edir Carvalho Moura. Muito obrigado, Fredinho. Parabéns pela Luísa. Esqueci de mandar o WhatsApp. Então, já estou copiando aqui o WhatsApp. Vou deixar guardado aqui para te mandar a mensagem depois. Fredinho. Deixa eu anotar aqui, Fredinho. Olha, pessoal, sobre as questões das bizarrices aí do Bolsonaro, deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos, lembrar que é muito importante compartilhar para a gente. Olha que engraçado, pessoal, não falem mal do Ciro, que ódio. tem muita gente que gosta muito do Ciro, né? O colega Thielis Francis pergunta sobre a aliança do Bozo com Trump. Olha, toda vez que eu vejo pessoas perguntando sobre a aliança do Bozo com Trump, ou, resumindo, a aliança do Brasil com os Estados Unidos, eu penso se as pessoas não conseguem perceber que, normalmente, numa aliança... Vamos pensar o seguinte, gente, é muito fácil. Para a gente pensar em uma aliança do Bozo com o Trump, a gente precisa pensar, primeiramente, em qual a função internacional do Brasil e dos Estados Unidos hoje. O Brasil é um país que tem uma capacidade de produção de alimentos muito grande, uma capacidade muito grande de produção de minerais e um contingente populacional, ou seja, mão de obra e consumidores, um contingente muito grande. Os Estados Unidos acabam de perder o México como colônia. Qual que é o papel do Brasil numa negociata com os Estados Unidos? Isso é muito fácil da gente entender. O Brasil, nessa brincadeira com os Estados Unidos, é aquele que faz o trabalho pesado. Olha, não discriminando nenhum tipo de profissão, tá? Não quero discriminar a profissão, não é essa a minha intenção, mas só para que as pessoas entendam. Qual que é a função numa relação entre um engenheiro e um servente de pedreiro? Qual que é a relação profissional deles? O servente de pedreiro vai fazer a parte mais pesada do serviço e vai ser o menos remunerado naquela brincadeira, enquanto o engenheiro vai fazer a parte menos pesada em termos de peso mesmo, tá? Não estou falando peso intelectual, obviamente, o trabalho do engenheiro teve todo um esforço para se formar, claro, mas não é isso que está em questão. O que está em questão é o seguinte: no final das contas, sempre que a gente pensar numa relação entre um engenheiro e um servente de pedreiro, a gente imagina que o engenheiro vai dar ordens para que o servente de pedreiro faça o serviço pesado e esse servente de pedreiro vai receber o salário menor dentro da obra. Já o engenheiro, que recebe o salário maior dentro daquela obra, é o que faz o serviço mais especializado e que não coloca a mão na massa de uma forma massa, né, no sentido real da palavra. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez
que um engenheiro, ou seja, um especializado, procurar um menos especializado, vai ser para que o menos especializado faça o trabalho pesado. Não tem dúvidas disso. Então, se os Estados Unidos estão procurando o Brasil para uma parceria, não vai ser para trazer uma Disney para o Brasil e nem vai ser para colocar aí conforto para os brasileiros. Obviamente, vai ser para que os Estados Unidos consigam o brasileiro como consumidor de produtos industrializados e produtor de matéria-prima. Isso é uma coisa que talvez eu tenha sido um dos pioneiros a brigar por isso no Facebook. A finalidade deles é nos colocar como colônias. E agora até o Fernando Henrique já está fazendo essa crítica ao Bolsonaro. Será que o Bolsonaro não está percebendo o que ele está fazendo com o Brasil? Ele percebe. Afinal de contas, ele já tinha ido nos Estados Unidos para negociar isso, já tinha ido em Israel para negociar isso. O povo brasileiro fez de conta que não viu e agora é obrigado a fazer parte disso e pagar por isso. Então, a relação, essa aliança do Bozo com o Trump é isso. É uma aliança em que o Bozo nos entrega como carne para o churrasco dos Estados Unidos. É muito triste, mas é real. Muito obrigado, Donata Sampaio Ferreira, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria pedir vocês que não compartilharam, até mesmo vocês que já compartilharam, para ajudarem aí compartilhando essa transmissão para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante, porque afinal de contas é só isso que a gente pode fazer para tentar conscientizar o maior número de pessoas o possível. Delza Lúcia da Silva Marques. Léo, não consegui enviar o superchat, então depositei no Banco do Brasil, presente, embalando. Luísa, parabéns para vocês, saúde para Luísa e muito amor para a família. Olha, Delza Lúcia, eu agradeço de coração, inclusive as pessoas que quiserem ajudar o canal, o superchat. Obviamente, a transferência bancária é bem melhor que o superchat, com certeza, porque o superchat, uma parte fica para o YouTube. Então, quem quiser simplesmente ajudar, achar que vale a pena ajudar o trabalho que eu faço, pode fazer a transferência sim. Tem nas descrições, aqui nas descrições desse vídeo, tem as contas bancárias aí, onde vocês podem fazer a transferência, como é o caso da Delza Lúcia da Silva Marques. Muito obrigado, Delza, pela contribuição. E eu queria agradecer vocês também, obviamente. É muito importante que vocês convidem pessoas para se inscreverem no canal, que vocês convidem pessoas para participarem dessa transmissão. Eu gosto muito de perguntas relacionadas ao espaço geopolítico, ao posicionamento do Brasil. O que a gente pode fazer para reverter isso, eu não sei mais, né? Porque até as eleições eu imaginava que o que a gente poderia fazer para reverter uma coisa dessa era lutar para que um governo progressista chegasse ao poder. Agora que nós legitimamos um governo entreguista, um governo aí que se diz de direita, mas não tem absolutamente nada de direita, é um governo entreguista, as coisas ficam cada vez mais difíceis para a gente. Deixa eu trazer aqui a página do Brasil 247, que é onde eu puxo aqui as matérias que eu faço leitura toda noite. O colega tinha comentado isso aqui: sócio de agência investigada por fake news pelo WhatsApp integra time de Bolsonaro. O mais triste, gente, é a gente saber que o próprio Poder Judiciário vai utilizar o fake news para chantagear o Bolsonaro. E não vai nunca, absolutamente nunca, impugnar o Bolsonaro por causa desse fake news, a menos que a impugnação do Bolsonaro se torne interessante para as elites. Enquanto a impugnação do Bolsonaro for interessante para a população mais pobre, ele não vai ser impugnado. Deixa eu trazer aqui: Bolsonaro defende que professor seja gravado e critica Enem. Eu fiz um comentário hoje no programa Léo ao Quadrado, na TV 247, que é o fato de que agora os professores perceberam o que realmente aconteceu, tá, gente? A gente teve um momento em que era obrigação de todo o funcionalismo público, todos os professores, trabalharem de uma forma integrada para que isso não acontecesse. Os professores, alguns trabalharam arduamente contra, né, esse evento trágico da política brasileira, e não falo trágico por ser o Bolsonaro a pessoa eleita, nada contra a pessoa do Bolsonaro, mas tudo contra as propostas do Bolsonaro. Uma proposta de um Brasil colônia, uma proposta de um Brasil guerreador, um Brasil que faz guerra, são coisas bem bizarras, mas enfim. O que acontece? Todos os professores tinham que ter se unido contra isso. Agora, os professores acabam pressionados e já estão censurados e estão perdendo cada vez mais o seu espaço
de profissão. O professor já não tem mais aquela função de ensinar, ele tem simplesmente uma função de repetir. Isso acaba abrindo brechas para um projeto do Paulo Guedes, que é acabar com a educação pública presencial. A intenção do Paulo Guedes é converter a educação pública em uma educação à distância. E isso acaba, de certa forma, compatibilizando muito com essa ideia do Bolsonaro, defende que o professor seja gravado. Olha, eu faço cursos à distância, não tem nada contra o ensino à distância, eu só acho que para crianças o convívio social da sala de aula, aprender a conviver aí com outros alunos e aprender a receber ordens dos professores, isso é muito importante, né? Olha que interessante, o Bolsonaro acha que a disciplina militar, ou seja, a criança deva receber ordem de um professor militar, mas ela não pode receber ordem de um professor pedagogo, de um professor que tenha feito licenciatura, de um professor de nível universitário, mas pode receber ordens de um professor militar, coisa muito estranha. Como a classe, digamos que, dos professores, como que os funcionários públicos do Brasil acabaram recebendo essa eleição do Bolsonaro, não de braços abertos, mas com muita, digamos que, com muita inércia, tá, gente? Eu penso dessa forma. Quando o fascismo, e eu falo um fascismo de ideologia, nem sei se o Bolsonaro vai implementar o fascismo como política de governo. Quando essa loucura do Bolsonaro começou a tomar grandes proporções, a gente tinha que ter tido dentro do funcionalismo público uma reação imediata contra isso. Quando a Dilma caiu, a gente tinha que ter tido no funcionalismo público uma represália do tipo assim, todo o funcionalismo público parar, não. A gente via, eram funcionários e funcionários públicos e servidores públicos fazendo festa, falando mal da Dilma. Como assim, gente com camisa do Correio falando mal da Dilma? Agora a gente tem um governo que provavelmente vai privatizar os Correios, né? Então, digamos que foi muito estranho, mas hoje os professores já começam aí a pagar um pouco pelo que está acontecendo, pelo que eles fizeram ou pelo que eles deixaram de fazer, né? Alguns apoiaram o Bolsonaro, outros deixaram de lutar contra a possibilidade do Bolsonaro ser eleito, e o mais triste de tudo mesmo, é o fato de que aqueles que lutaram contra vão pagar juntos. Eu não acho triste o fato daqueles que fizeram isso acontecer pagarem pelo que eles fizeram. O triste é imaginar que pessoas boas vão pagar, os justos vão pagar pelos pecadores. E a crítica do Bolsonaro ao Enem é aquilo que eu vejo como um tiro de misericórdia da educação brasileira. As pessoas que participam da formulação das questões do Enem, as pessoas que participam do treinamento para o Enem, enfim, os professores brasileiros percebem que a educação brasileira está com dias contados. Quando eu falo educação, eu falo aquele processo de transformação dentro do qual uma pessoa recebe informações e aprende a utilizar aquelas informações com a própria cabeça, e a partir do que elas entenderam daquela informação, elas conseguem até passar para frente. Eu chamo isso de educação porque essa é a forma pela qual eu estudo. Buscar informações numa fonte segura de informações ou até numa fonte menos insegura de informações, raciocinar a partir daquilo e a partir daquele raciocínio ter o meu entendimento. É contra isso que esse Estado liberal está lutando. Eu nem falo Bolsonaro, que é simplesmente uma pecinha nessa grande engrenagem. As elites querem evitar que os pobres tenham a oportunidade de ter uma transformação social. As elites querem evitar que as pessoas mais humildes tenham a oportunidade de aprender como aprender e utilizar o próprio cérebro para poder fazer uso das informações que são dadas nas escolas. É essa ascensão intelectual e social que incomoda muito as elites, que falam mal, por exemplo, do Paulo Freire. É exatamente por isso que esse Enem veio daí um tiro de misericórdia para ficar na história como o último Enem. O último Enem, porque mesmo que a gente tenha mais eventos semelhantes ao Enem, no governo em que o MEC é um MEC doutrinador e não transformador, a gente nunca mais vai ter um Enem que permita aos alunos utilizarem a própria cognição para responder questões reais, né? Vão ser questões direcionadas, tipo, olha, agora para saber quem que é o melhor aluno do segundo grau, a gente não precisa usar aquilo que o cara aprendeu. Vamos simplesmente pegar uma questão do livro didático e colocar aqui para ver quem mais decorou. Deixa eu agradecer aqui, chegaram uns 3 superchats aqui que eu estou falando, estão quase indo embora. Matheus Pimentel, será que poderiam utilizar essa questão de Israel para armar um atentado terrorista que justifique medidas ditatoriais ou ainda, digamos, comprar um
atentado verdadeiro, os EUA entendem bem disso. Olha, Matheus Pimentel, é disso que eu morro de medo. Vamos cair na real. Uma situação em que eles forgem um atentado, e eu até hoje não acredito naquelas prisões que o Ministério da Justiça fez antes da Copa do Mundo. Não acredito naquilo, tá? Não é Copa do Mundo, não, gente. Parece que foram... Não, da Copa do Mundo mesmo. Aquelas prisões lá que aconteceram antes da Copa do Mundo, o pessoal estava aprendendo árabe e foram presos lá sob a justificativa de serem terroristas. Para mim, aquilo foi um show. E hoje eles podem fazer isso. Eles vão lá e falam, olha, teve um atentado terrorista aqui. Quem que é? Ah, foi o clã do PT junto com os árabes e o Leonardo Estopa estava no meio. Vai me colocar na cadeia pro resto da vida falando que eu participei daquilo. Ali eles criam, olha essa conversa aqui de Facebook, que não sei o quê. Enfim, não duvido de mais nada. Pode ser que eles usem sim um atentado falso, Estados Unidos especialistas nisso, né? Um atentado falso para com isso justificar medidas pesadas. Inclusive, um atentado de um árabe venezuelano. Como assim? Aí vai invadir a Venezuela? Duvido não, gente. Vicente Casanova. Léo, Bolsonaro irá comprometer o comércio com a China e países árabes por prostração ideológica e por falar demais. Grande abraço desde Porto Alegre. Olha, muito obrigado, Vicente Casanova. Deixa eu agradecer também, Beto. Léo, sou funcionário do judiciário e vejo gente se dizendo que são liberais. Eu rio muito por serem liberais que batem cartão. Abraço. Olha, Beto, e vou te falar mais. Quando eu vejo um funcionário do judiciário lutando contra os impostos e se dizendo liberal, eu penso, será que esse cara não percebe que ele não pode lutar apenas contra os impostos dele? Se ele trabalha contra os impostos, ele está trabalhando contra a arrecadação do Estado. E se ele trabalha contra a arrecadação do Estado, ele está trabalhando contra a fonte de renda do salário dele. Se a gente tiver essa paranoia aí de redução de impostos, a gente pode chegar a uma situação em que o governo vai ter que começar a imprimir moeda para pagar o funcionalismo público, gente, que a folha de pagamento é praticamente a metade do orçamento da União. A metade do orçamento é muito dinheiro e pode ser que eles tenham que reduzir a folha de pagamento, pode ser que o judiciário tenha que pagar por isso. Por quê? Porque reduziram os impostos e eles acham isso bonito, infelizmente. Muito obrigado, Beto, pelo superchat. Muito obrigado, Marcelo Ferraz. Léo, olhe no site do CNJ, desde 29 de outubro, matérias sobre combate à barbárie, sobre cláusulas pétreas, Maria Penha e respeito homoafetivo. Coincidência, Marcelo Ferraz. Olha, as pessoas estão percebendo o que está acontecendo há muito tempo, Marcelo Ferraz. O detalhe é o seguinte... Ainda que através de uma alienação vinda de igrejas evangélicas, a sociedade assinou embaixo disso. Então, hoje, a gente precisa abrir os braços para o aceita que dói menos e começar a sofrer as consequências. Vão ser consequências pesadas? Vão. A gente precisa admitir que não vai ser um período fácil para a gente. Pode ser que nada aconteça, mas a tendência é eu acreditar que o que o colega trouxe há pouco tempo atrás, essa questão aí de a gente poder ter aí um atentado falso, até para justificar o endurecimento do regime, não duvidem. No momento em que o Brasil se torna submisso aos Estados Unidos e a Israel, ele se torna também um país que vai repetir as técnicas dos Estados Unidos e as técnicas de Israel. E no momento, mais triste é o seguinte, no momento em que o Brasil sofre um atentado, a opinião pública vai a favor da guerra. Então as pessoas que antes eram contra a guerra, elas falam, não, foi um atentado daquele maldito venezuelano, foi um atentado encomendado pelo Maduro, vamos invadir o Maduro. É um modus operandi que sempre funcionou, faz um atentado falso, utiliza esse atentado para ganhar legitimidade para a guerra. São coisas que a gente só pode dizer, aceita que dói menos. E eu vou falar agora sobre dessa questão comercial, como que acontece. China, e vou falar também sobre países árabes, e eu gostaria de pedir vocês para compartilharem mais uma vez, para a gente aumentar o alcance. Quem puder pegar o link dessa transmissão, compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter, eu agradeço. Quem ainda não curtiu essa transmissão, 2.500 pessoas assistindo, mas só 817 curtidas, por favor, pessoal, curtam essa transmissão. É muito importante, porque com isso a gente consegue aumentar o alcance. E quem tiver no Facebook, lembrem-se, no Facebook a transmissão é de baixa qualidade, isso para que a gente consiga alcançar mais pessoas, mas a finalidade do Facebook é convidar vocês para virem participar aqui no YouTube, onde a qualidade está em Full HD. Então, por favor, quem estiver assistindo embaçado no Facebook, use o link que está nas descrições desse vídeo e vem participar com a gente aqui no YouTube. Olha, quando a gente pensa
nessa questão do... O que acontece, gente, nessa questão do Bolsonaro ficar falando bobeira a respeito de China e a respeito... né, duas coisas. Fala bobeira a respeito de China e move agora a embaixada para Jerusalém, tira a embaixada de uma cidade que era uma cidade neutra e passa para uma cidade que é, de certa forma, berço de 3 religiões. Qual que é o grande problema? O grande problema é que no momento que Bolsonaro tira a embaixada brasileira e coloca essa embaixada numa cidade que é o berço de 3 religiões, ele está, de certa forma, agredindo 2, porque ele está legitimando que aquela cidade pertence só a uma religião. De certa forma, a religião cristã, ela foi, como eu diria, a religião cristã foi tomada por Israel. Israel que matou Jesus Cristo, a mesma Israel que não acredita que Jesus Cristo é o Messias, conseguiu controlar as igrejas evangélicas, as maiores igrejas evangélicas do mundo, e Israel controla os cristãos através disso. Então, toda vez que você vê um cristão falando coisa do tipo, não, aquilo que está acontecendo lá na Palestina é justo porque aquela terra lá Deus deixou para Israel. Não tem nada disso, gente. Matar pessoas em nome de uma promessa de Deus não é nada bonito. Mesmo porque a obrigação do povo de Israel não era matar ninguém, era pregar para todo mundo. Jesus veio para pedir para pregar o evangelho para todos. Não, Israel quer matar todo mundo que está na frente dele. Não falo do judeu não, tá? Tô falando aqui do Estado de Israel, que é tão sujo como o Estado brasileiro. Tem seus interesses obscuros. O Brasil, o interesse de entregar, Israel, o interesse de tomar. Hoje, a gente não pode virar e falar que a religião cristã está toda sangrada porque uma pessoa que se diz cristão como Bolsonaro assume aí o governo no Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que é o grande problema? No momento em que o Brasil bate de frente com digamos que a cidade sagrada, né? O Brasil pega a cidade sagrada dos muçulmanos e entrega essa cidade sagrada para Israel, o Brasil dá um tapa na cara dos muçulmanos. Existe um problema sério nessa brincadeira, que é o seguinte. Existem 2 tipos de pessoas. Uma pessoa que é muito religiosa e se sente ofendida, e a pessoa que é negociante não está nem aí para nada. Para aquela pessoa que é negociante, vamos imaginar um árabe negociante. Aquele árabe negociante, ele pensa, olha, quer saber de uma coisa? O que me importa é que o Brasil está me dando dinheiro. Quero nem saber que o Brasil faça isso. Agora, o cara que é religioso, ele pensa diferente. O Brasil desrespeitou a gente. Qual que é o grande problema? O grande problema é que o empresário pode até ser negociante, mas o consumidor e o eleitor é religioso. Vou trazer para vocês aqui um resultado para que vocês comecem a entender. Egito barra chanceler do Brasil por política externa ideológica de Bolsonaro. Então, olha, os países que têm maioria muçulmana, e inclusive tem países que são regidos pela lei muçulmana, eles são imediatamente inimigos do Brasil. São inimigos meus? São inimigos seus? Não teriam que ser, mas são. Isso é que é o grande problema. Quando eu falo que, olha, por mais que a gente não tenha votado no Bolsonaro, nós fazemos parte de um país cuja maioria votou em Bolsonaro. Isso é muito triste. E como que o Brasil perde? Olha, o Brasil perde em negócios porque o Brasil vendia para países árabes, o Brasil perde em negócios porque tem empresas árabes no Brasil, o Brasil perde em negócios porque tem empresas brasileiras em países árabes. E à medida em que o Brasil vai encurtando as relações diplomáticas, as empresas brasileiras que trabalham lá fora perdem automaticamente, o Brasil perde remessas de dinheiro internacional para o Brasil. No momento em que o Brasil bate de frente com empresas árabes dentro do Brasil, a gente perde na geração de emprego, a gente perde na produção do PIB, o capital vai para fora do Brasil. Tudo isso é muito feio. A troco de quê, gente? A troco de quê? Porque o Brasil não tem que assumir um posicionamento a favor de Israel, não faz sentido algum. Mas o colega perguntou também a questão da China. Olha, o Brasil, por pura submissão aos Estados Unidos, o Brasil começa a bloquear a China. O Brasil começa a prejudicar a China, não porque isso tenha alguma finalidade para o Brasil. É por pura submissão aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão travando uma guerra comercial com a China para tentar reduzir a potência econômica que a China virou. E nesse momento, como os Estados Unidos conseguiram agora vencer as eleições no Brasil, eles utilizam esse presidente submisso aos Estados Unidos para fazer a política deles. E essa política de boicote à China é uma política dentro da qual o Brasil só perde, porque o maior consumidor de produtos brasileiros é a China.
Qual que é a vantagem do Brasil perder um cliente? Eu vou perguntar para vocês, só para vocês terem uma ideia de como o eleitor do Bolsonaro tem uma capacidade de interpretação de fatos políticos bem reduzida, eu pergunto para vocês, olha, vamos imaginar, gosto muito da história da padaria, vamos imaginar que você tem uma padaria. Aí você tem lá dois grandes clientes, um cliente é a Fiat e o outro cliente é a Volkswagen. Qual a finalidade de você falar que vai parar de comprar na Fiat para alegrar a Volkswagen, sendo que a Volkswagen não vai comprar mais pães na sua mão, porque a quantidade de pães que os empregados da Volkswagen compram não vai alterar. Esse aqui é o detalhe. A quantidade de consumo de produtos brasileiros pelos Estados Unidos não vai alterar no momento que o Brasil começar a prejudicar os seus negócios com a China. Então, qual que é a finalidade de um Brasil que bate de frente com a China para privilegiar os Estados Unidos? O Brasil só perde. É a mesma coisa de um padeiro que vende para duas lojas ao mesmo tempo. Nem vamos imaginar duas fábricas, porque as fábricas estão um pouco distantes, mas imaginem vocês aquela rua onde você vê uma loja que vende carro da Volkswagen, outra loja que vende carro da Fiat, lá no meio tem uma padaria. O padeiro só pode ser um retardado, um idiota, se ele brigar com uma das empresas, se as duas compram na mão dele. O que o Brasil está fazendo, infelizmente, é isso, né? O Brasil briga com os países árabes, briga com toda uma religião, toda uma sociedade, sendo que ele não ganha nada fazendo isso. Né? Israel é um dos comércios para o Brasil, assim como os países árabes. O Brasil brigar com a China para privilegiar os Estados Unidos não traz benefício nenhum com o Brasil, porque a China é um dos consumidores, os Estados Unidos são consumidores também. Não faz sentido algum você abrir mão de um para privilegiar o outro. Isso não é inteligente sobre aspecto, de forma alguma. Né? E eu queria pedir vocês, né, deixa eu colocar aqui, enquanto eu peço vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance, eu vou deixar subindo aqui alguns comentários. O pai do céu, Dunha, sou PT, mas estou cansado de defender os roubos, viu? Olha, o pai do céu, Dunha, para de defender os roubos e defenda aquela ideologia que você acha que tem mais a ver com a sociedade brasileira. Você acha que a ideologia que tem mais a ver é aquela que usa o dinheiro público para investir na educação das nossas crianças? Ou você acha que a ideologia que tem mais a ver é aquela que vai tirar as crianças da escola para elas assistirem aulas de casa? A ideologia que tem mais a ver é aquela que deixa o professor decidir o que vai ensinar para as crianças, ou aquela ideologia que o presidente vai escolher o que o professor ensina para as crianças? Eu acho muito interessante quando a gente pensa na doutrinação nas escolas, né? A ideia da escola sem partido, quando eles pegam e falam uma coisa bonita do tipo, olha, a escola tem que ser sem partido. Isso gente, qualquer um que tem um pouquinho de cognição consegue pensar isso. Deixa eu colocar isso aqui para ficar bonito. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de raciocínio crítico consegue pensar da forma como eu vou falar agora. Pensem vocês. Qual a escola que faz mais sentido para o Brasil? Aquela escola onde o presidente da República escolhe a ideologia política que vai ser apresentada para os alunos, ou aquela escola em que os professores escolhem a ideologia que eles acham mais importante para apresentar para os alunos? Basta vocês pensarem da seguinte maneira. Para que uma ideologia seja adotada pelos professores, aquela ideologia precisa conquistar os professores. Então são vários professores ao redor do Brasil que vão pensando, olha, agora eu acho que é melhor o liberalismo, eu vou dar um gás a mais no liberalismo. Olha, agora eu acho que é melhor um estado de bem-estar social, vou dar um gás a mais no estado de bem-estar social. Olha, eu acho que agora eu tenho que privilegiar empresas, eu vou falar mais do empresário. Olha, eu vou criticar agora a exploração do trabalhador. Em cada momento social, o professor pensa de uma forma mais adequada. E são milhões de professores ao redor do Brasil e cada um com a sua livre escolha daquilo que ele acha mais adequado para dar, digamos que, um gás a mais na sala de aula. Agora, vocês pararam para pensar que a proposta de não doutrinação nas escolas é a maior proposta de doutrinação da história da humanidade? Pensem vocês. Nós vamos tirar dos professores o direito dos professores decidirem qual a melhor ideologia para que eles deem prioridade, porque normalmente os professores ensinam todas. Eles dão prioridade naquela que eles acham mais interessante. Para você fazer com que uma ideologia tenha prioridade na escola, você tem que conquistar o professor.
Mas não é um professor. Você tem que conquistar todos os professores se você quiser que aquela ideologia seja hegemônica. No entanto, aquela ideologia pode ser apresentada por um professor, mas ela é contradita por outro professor. Isso é a liberdade dos professores na sala de aula. Agora, vocês já pararam para pensar que projeto de doutrinação que está sendo proposto hoje? A escola sem partido. A escola sem partido é um projeto que vai evitar que o professor se manifeste contra o governo, mas pode manifestar a favor. É mais ou menos assim, a escola sem partido é o Bolsonaro dizendo que não pode ter doutrinação na escola. A partir de agora, você só pode falar mal do comunismo, bem do capitalismo. Mal do empregado, bem do empregador. Você não pode de forma alguma falar mal da exploração nas empresas. Muito pelo contrário, você tem que mostrar para as pessoas que se não fossem as empresas, elas estariam passando fome. Por isso, elas têm que abaixar a cabeça e aceitar de cabeça baixa e bem caladinhas aquilo que os patrões mandarem, sem reclamar. Indiferente de os patrões estarem pagando só o suficiente para elas comerem. Indiferente de a produção estar ficando só nas mãos dos capitalistas. As pessoas não podem mais reclamar. Afinal de contas, reclamar seria doutrinação. Gente, isso é doutrinação. No momento em que um presidente da República decide o que é certo nas escolas, ele está impondo o ponto de vista dele. Então, o projeto mais doutrinador da história da humanidade é a escola sem partido. Porque a omissão é, de certa forma, concordar com o que já está acontecendo. Se você obriga o professor a se calar, você está obrigando o professor a tomar o lado do mais forte. Então, vamos cair na real. É muito melhor o modelo em que o professor precisa ser conquistado pela ideologia e a partir do momento que ele é conquistado pela ideologia, ele defende aquela ideologia, do que o modelo em que o presidente vai ditar para o professor aquilo que ele vai fazer. Ele não pode escolher por conta própria. Vamos cair na real, gente. A escola sem partido é o maior esquema de doutrinação da história da humanidade. Basta pensar com a própria cabeça, e é exatamente para evitar que você pense com a própria cabeça que vem aí a escola sem partido e vem aí também o processo de destruição da ideologia do Paulo Freire, que o Paulo Freire incomodou muitas elites brasileiras, porque o Paulo Freire trouxe a seguinte máxima fundamental: jamais deposite informação na cabeça de uma pessoa. A pessoa não é um banco de informações. Ensine a pessoa a buscar nas informações respostas para os problemas do dia a dia. Aí que está o que tanto incomoda no Paulo Freire. Porque o Paulo Freire começou a ensinar os jovens brasileiros a usarem a informação para a vida deles. E esse tipo de informação que era comum nas escolas particulares não acontecia nas escolas públicas. No momento que essa informação começou a fazer parte da linha ideológica e da linha metodológica das escolas públicas, essa informação começou a diminuir as diferenças sociais e ela incomodou muita gente. Então, o Paulo Freire é o terror das elites, porque o Paulo Freire permite que as elites percam os escravos. Então, muito obrigado, pessoal, pelos superchats. Deixa eu trazer aqui. Pink Candy fala: é uma insanidade brigar com a China. Os Estados Unidos, sempre que estão perto de quebrar, começam a arrumar guerra ou derrubar governo para poder expandir seus mercados. Se eu a quebra, Bolsolândia vai junto. É muito sem nexo até imaginar a possibilidade da gente perder aí o nosso maior cliente. Carlos N., qual o perfil do soldado que vai invadir a Venezuela? Bozo patriota? Armar pobre que se pode revoltar? Olha, a Venezuela já levantou, me parece que 1 milhão de pessoas para o exército venezuelano, uma coisa assim, ou 1.000 pessoas, não sei. Mas enfim, de pessoas que se alistaram para defender a Venezuela contra o Bolsonaro. Armar pobre que se pode revoltar? Mercenário da Universal? Ou todos juntos e a pancadaria começa ainda antes de passar a fronteira? É uma reflexão bem interessante do Carlos, né? É o tipo de pessoa que apoia o Bolsonaro. Será que eles vão estar lá na linha de frente? Será que eles vão estar lá lutando, né? Será que vai ser o bolsonarista que vai estar lá lutando? Não, Carlos. É o soldado do exército brasileiro que vai para lá para morrer, para fazer as vezes dos interesses do Bolsonaro. As pessoas de bem do Brasil estão lutando para que nossos soldados morram na Venezuela. Carlos N., agora quero ver a Globo peitar para os generais, como CNN peitou para Trump. A Globo não vai fazer isso, a Globo está aí tentando chantagear o Bolsonaro para conseguir manter a boquinha, tá, Carlos? A Globo está pelejando para mostrar para o Bolsonaro que ela é perigosa, mas Bolsonaro não está nem aí, ele tem a máquina de fake news dele. Muito obrigado, Célia Regina Story. Eu só queria trazer aqui, eu vou deixar
guardei ali o superchat. Deixa eu trazer para vocês aqui, gente, uma declaração do general Heleno, que eu particularmente não acredito, mas eu acho muito importante trazer, porque eu critico muito a possibilidade de guerra. E normalmente as pessoas, quando elas vão fazer coisas feias, elas falam que não vão fazer, né? O Collor falou que era o Lula que ia fazer o sequestro da poupança. Assim que ele chegou ao poder, ele fez o sequestro da poupança. O general Heleno garante: o Brasil não vai intervir na Venezuela. Isso é muito bom, se realmente aconteceu. O detalhe é o seguinte: até que ponto o general Heleno tem mais controle sobre o Bolsonaro do que o próprio Trump? E o Trump quer uma invasão à Venezuela. Tomara que o general Heleno consiga realmente fazer uma coisa dessa e não se submeter à Venezuela. Então, tomara que nem tudo esteja perdido e tomara que pessoas grandes dentro do governo Bolsonaro, eu não falo grandes obviamente, em boa vontade, né? Eu falo em boa vontade, eu não falo grandes em, digamos que, verdade, porque quem está no governo Bolsonaro não pode ser grande de verdade. Célia Regina Story. Léo, no Léo ao Quadrado foi sugerido que os professores fizessem um movimento contra a escola sem partido. Acho que isso não vai funcionar, pois muitos professores do meu município votaram no Bozo. Célia Regina Story. O que eu vejo hoje no Brasil é que a classe de professores ela começa cada vez mais a ser destruída, porque não é destruída só no momento em que o governo vai privatizar as escolas, não, é destruída no sentido em que hoje o Bolsonaro e os seguidores do Bolsonaro criaram aí uma ideia de que os professores são doutrinadores, são desnecessários. Os professores não perceberam que gente, coisas que eu fico tentando entender quando um artista vota no Bolsonaro. Não, mas o Bolsonaro é contra a arte do homem pelado. Não, a ideologia do Bolsonaro é contra a arte, gente. É uma ideologia que acha que a arte é vagabundagem. O professor para o Bolsonaro é um doutrinador, né? Mesmo que o Bolsonaro não trabalhe contra os professores de uma forma direta, com a canetada do governo, ele já está fazendo isso no momento em que ele já está criando uma ideia de que os professores vão para a escola para doutrinar, que ele está criando aí uma legitimidade para os alunos afrontarem professores dentro de sala de aula, aluno tirando foto, apontando arma para professor. São coisas bizarríssimas que estão acontecendo a partir de um discurso contra os professores. Muito obrigado, Vicente Casanova, manda um superchat blue que sobe aqui vagarosamente. Eu estou vendo ele aparecendo aqui no outro monitor. Ele aqui, o superchat do Vicente Casanova. Jair é contra tudo que faça o povo pensar. Os bolts deles sabem disso. Exatamente. É melhor Jair dispensando, é melhor Jair aposentando o cérebro. Meta do canal Léo Estopa, 200 mil inscritos até 15/5/2019, aniversário do Léo. O presente é dos seguidores, com sorteio de 200 camisas. Compartilhe e convide amigos. Inclusive, pessoal, agora que já passaram as eleições e que essa meta do canal foi atingida durante as eleições, mas estava uma correria. Agora que a Luísa já nasceu, eu já vou começar a providenciar o sorteio das 100 camisas aí, que foi a promessa do Clicério de Almeida. Muito obrigado, Clicério. Trabalhar até morrer com a reforma da Previdência. A finalidade, Lula Haddad, está aqui um perfil com o nome Lula Haddad. A finalidade da reforma da Previdência é incentivar as pessoas a fazerem reforma privada, tá, gente? As pessoas, às vezes, acham que a reforma da Previdência tem a finalidade de retirar o rombo da Previdência. Não tem nada disso, não. O rombo da Previdência é uma justificativa para a reforma da Previdência. A finalidade da reforma da Previdência é que as pessoas pensem a seguinte coisa: olha, já que a Previdência está cada vez menos confiável, eu vou fazer uma Previdência privada? Né? A finalidade é essa, que você coloque seu dinheiro no banco e que o banco use seu dinheiro para emprestar para outras pessoas e com isso fazer mais dinheiro. No final das contas, todos os rios desembocam nos bancos, né? Tudo no final das contas chega nos bancos. Muito obrigado, Vicente Casanova. STF vai defender a liberdade de pensamento na universidade e o avanço do fascismo no Brasil? Olha, Vicente Casanova, o STF já se manifestou uma vez a respeito dessa questão aí da escola sem partido. Já falou que é inconstitucional. O detalhe é o seguinte, o detalhe é que hoje Bolsonaro manda no STF, né? Porque Bolsonaro tem os militares, Bolsonaro manda no STF. Olha aqui para vocês entenderem, aqui tem uma matéria até interessante. Deixa eu rodar aqui para vocês. Clã Bolsonaro se revolta com o Enem por redação sobre manipulação na rede. Gente, olha, vamos pensar o seguinte. A manipulação na rede aconteceu. Até quando o Bolsonaro
vai tentar esconder que essa manipulação aconteceu. Será que o Bolsonaro vai fazer de conta para o resto da vida de que eles não espalharam a mamadeira do kit gay, que é uma mamadeira em formato de pênis, que eles falavam que as crianças iam receber isso? Será até quando? Gente, tudo bem, o cara ganhou, mas até quando as pessoas vão achar que essa eleição foi limpa? Isso é muito feio. Vamos esperar que o Bolsonaro eleito faça aí coisas que não sejam tão bizarras, né? Mas achar que a eleição foi uma coisa limpa é uma coisa muito estranha. Eu vou criticar o meu xará aqui, só que é um xará, um grande Leonardo. Eu sou um aspirante, obviamente, a Leonardo, mas é o grande Leonardo Boff. Ele fala, parte do povo alienado, oprimido, votou no seu opressor. E eu acho que nesse momento é muito importante notar que o Bolsonaro deixa de ser o opressor, tá, gente? O Bolsonaro deixa de ser o opressor porque como ele foi eleito com uma considerável maioria de votos, 5% é muita coisa, é uma diferença de 10 pontos, o Bolsonaro deixa de ser o opressor e passa a ser o educador. The punishment. O Bolsonaro passa... the punisher. O Bolsonaro passa a ser, nesse momento, o educador. Vocês já pararam para pensar que é uma das poucas oportunidades... Sabe aquele amigo seu, o pobre de direita, gente? Pensa naquele amigo seu, o pobre de direita. Pensa naquele amigo seu, funcionário público. Pensa naquele amigo seu, quer fazer concurso público. Eu tô falando desse amigo aí, porém, que votou no Bolsonaro. Tá pensando nele? Pensa se existiria outra oportunidade para esse cara aprender que é pobre. Não, não tem. Bolsonaro é, sem dúvidas, nesse momento, não o opressor. Ao ser eleito por uma considerável maioria de votos, Bolsonaro se torna o educador. É a única oportunidade que a gente tem de ver o pobre de direita entender que ele é pobre de direita. É a única oportunidade que a gente tem de ver o trabalhador brasileiro que votou no Bolsonaro entender que ele precisa dos direitos trabalhistas. Obviamente, os justos pagam pelos pecadores, mas a gente precisa admitir que o Bolsonaro se torna um grande educador, não um educador no sentido de um professor que está lá para educar as crianças, mas um educador no sentido de que agora ele vai ensinar uma das coisas mais complexas que se tem para ensinar hoje em dia, consciência de classe. Talvez seja mais... Quem é da área de engenharia sabe muito bem a dificuldade de você aprender cálculo e chegar nas equações diferenciais e fazer equações diferenciais assim. Né? Quem é da área de engenharia elétrica, então, sabe como que é agradável na hora que você vai fazer a equação diferencial, por exemplo, de um dumping e overdumping, né? De um capacitor e uma bobina trabalhando juntos, na hora que você vai fazer aquela equação diferencial ali, você fica, não, meu Deus, isso não, fica lá tempão fazendo aquilo, enfim. Não estou falando um educador que pega uma criança, ensina uma criança desde o 2 mais 2 é 4, até lá numa matemática avançada, ou até mesmo aquela criança que gosta na verdade, de história, né? Eu tenho um amigo de Ponte Nova, o Dalton, que ele começou, assim, estudando história, um cara fascinado por história também, o Luiz Gustavo de Ponte Nova, pessoas fascinadas por história que... fizeram do Gugu, né? O Luiz Gustavo fez doutorado em história, Dalton fazendo doutorado em história, ou seja, qualquer área, ela tem suas dificuldades, lógico. Estou falando desse educador que pega uma criança e tira a criança da tábua rasa, né, do Rousseau e leva a criança a um doutorado para a criança servir o seu país depois. Não. Eu estou falando de uma coisa que é muito mais difícil de aprender do que equações diferenciais, eu garanto para vocês que é muito mais difícil. Uma coisa que é muito mais difícil de aprender do que um mestrado, um doutorado. Eu tenho amigos aí que conseguiram lograr êxito no doutorado, mas ainda não aprenderam isso, que é muito difícil. Consciência de classe. É entender que, olha, existe uma diferença muito grande entre ganhar dinheiro e ser rico. Eu tenho um amigo que hoje fica me zoando pela eleição do Bolsonaro, ele faz uma campanha pelo Bolsonaro há muito tempo, adora a ideia opressora do Bolsonaro, saiu da pobreza, mas ele não entendeu que ele saiu da pobreza, mas a pobreza nunca vai sair dele, porque a classe dele é essa, ele veio disso, isso está impregnado nele. E hoje ele acha que porque ele conseguiu fazer um curso de direito, chegar aí a trabalhar no Poder Judiciário como serventuário, ele acha que realmente é muito mais importante que todo mundo, e ele esquece de onde ele veio. Infelizmente, um lugar que ele não vai, sob hipótese alguma, diferente dele pode passar no concurso prejuízo, um lugar que ele não vai para as elites. Porque assim como você não vira Superman, você nasce Superman, né? Um cara que nasceu lá de Krypton, você também não vira a elite, você nasce elite. É uma coisa que
depende um pouco aí de consciência, de sociologia para a pessoa entender isso. Muito obrigado aqui ao Vicente Casanova. Estopa, estão mandando bolsominions estudar com Olavo de Varcalho. Segundo o filho do Coiso, tu achas que eles conseguem concluir o curso? Olha, Vicente Casanova, é interessante. Os primeiros vídeos que eu fiz contra a... Digamos, os primeiros vídeos que eu fiz para tentar conscientizar o Brasil de que o Brasil é um país de terceiro mundo, consciência de termos de troca, né? Que no Brasil, colônia, a gente vendendo produtos agrícolas, a gente perde. Primeiros vídeos que eu fiz, eu recebi algumas visitas de algumas crianças me falando que eu era um doutrinador e que elas estudavam com o Olavo de Carvalho. Eu falei, olha, pensa assim, quando eu vi que eram crianças, aí pessoas 13, 14 anos, eu pensei, deixa eu dedicar um tempo para ver como essas crianças pensam. Na hora que eu comecei a conversar com elas, elas falaram, eu já sei o que você quer me alienar, me doutrinar, você quer me doutrinar, não vou deixar. Eu só aprendo com os vídeos do professor Olavo. Como assim, professor Olavo? Professor Olavo, a melhor forma de você saber o que o professor Olavo é vendo aí os vídeos da filha dele, falando sobre o que ele foi com ela. Será que o professor Olavo, que educou daquela forma a filha dele, será que ele pode educar a sociedade brasileira? Mas o professor Olavo é a negação à ascensão social, obviamente. É uma forma de, digamos que fazer aquilo que a Rede Globo faz há muito tempo, né? A Rede Globo faz uma novela onde ela coloca um negro como criminoso ou um negro como serviçal, e uma forma de perpetuar é exatamente colocando isso como comum. O professor Olavo está tentando lutar contra a transformação social do Paulo Freire, e ele tem feito isso há muito tempo. Eu não sei porquê, pode ser por ódio ao pobre, mas eu acho que não. Acho que ele ganha muito bem com isso. Vicente Casanova, muito obrigado pelo superchat. Gustavo Fialho, as eleições nos Estados Unidos amanhã, se houver um grande avanço democrata, pode impedir o avanço das ideias insanas de Trump e diminuir essa influência na política brasileira? Não sei, viu, Gustavo? O detalhe é o seguinte. Entenda o seguinte. Quem quer o bem da sua casa é você. Isso é natural. Por exemplo, imagina que você vai comprar um veículo numa loja que vende veículos usados. Quem tem que levar um mecânico para garantir que você não está sendo enganado é você. Por mais que você queira confiar no vendedor, o interesse dele é oposto. O interesse do vendedor é te vender aquele carro. Então ele vai tentar de todas as formas vender o carro por mais do que o carro vale. Eu não acredito que dentro dos Estados Unidos exista um governo que vai querer beneficiar o Brasil. Aí você estaria querendo admitir a possibilidade de um governo americano ser contra os interesses dos Estados Unidos. O interesse genuíno dos Estados Unidos, eu falo com vocês, se eu fosse presidente dos Estados Unidos, eu faria uma política em que eu tentaria buscar países parceiros dos Estados Unidos para fornecerem para os Estados Unidos matéria-prima. Então eu falo com você com toda sinceridade, qualquer presidente dos Estados Unidos, ele vai tentar ter o Brasil como um parceiro comercial, mas não um Brasil industrializado. Então o interesse dos Estados Unidos com o Brasil, indiferente de ser Trump, de ser Obama, seja lá quem for, enquanto o Brasil for submisso, o interesse vai ser exatamente de um Brasil submisso. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, tem governos que eles têm uma popularidade exatamente porque são menos intervencionistas, mas é muito importante, Gustavo, que as pessoas entendam que quem manda nos países não é o presidente da República. Por detrás do governo Trump tem todo um conjunto de interesses, de empresários, de banqueiros, que são os mesmos empresários e banqueiros que mandam no Bolsonaro. Então, olha, o Bolsonaro tá ali, olha, hoje eu falo com toda sinceridade, ele merece os parabéns, ele foi super estratégico. Eu vejo o Bolsonaro como a maior vítima dessa história, porque o Bolsonaro... Olha, imaginem, eu vou falar com vocês, uma coisa que vocês parem para pensar. Imaginem a peteca que o Bolsonaro vai segurar agora. Eu falo com vocês com toda sinceridade. Não pensem vocês que vocês estão sendo punidos com isso. Bolsonaro é a pessoa que, nesse momento, vai ser a pessoa mais punida pela eleição do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro se elegeu para triturar os direitos trabalhistas, o Bolsonaro se elegeu para fazer covardia com a população mais pobre, o Bolsonaro se elegeu
para ser o presidente das elites contra os trabalhadores. Ele se elegeu para isso. Foi para isso que ele conseguiu o impulsionamento de fake news. Só que o Bolsonaro se elegeu em contrapartida com um carinho extremo de uma parte da sociedade brasileira. O Bolsonaro não se elegeu presidente. O Bolsonaro se elegeu um monarca. Talvez para o eleitor do Bolsonaro, o Bolsonaro seja mais admirado do que a rainha da Inglaterra para os ingleses. Isso porque a rainha da Inglaterra hoje é uma figura desgastada, né? A nobreza inglesa é uma figura desgastada. O Bolsonaro dentro do Brasil, ele chegou ao ponto de ser venerado como um monarca. Vocês imaginam como que está a cabeça de um Bolsonaro nesse momento? Imagine você o seguinte, eu vou te dar uma ideia. Imagine você que você foi contratado para... vamos pensar o seguinte, você foi contratado para matar o pai de uma criança. Você não vai fazer nada contra essa criança, você vai matar o pai dela. Estou falando isso porque os direitos trabalhistas são bem importantes para as pessoas, os direitos sociais, mas vamos imaginar que você é um matador de aluguel. Você foi contratado para matar o pai de uma criança. Aí, para você conseguir matar o pai de uma criança, você vira professor dessa criança. É uma criança super importante, aí você vira o filho do presidente lá dos Estados Unidos. Você foi contratado para matar o presidente dos Estados Unidos. Aí, para conseguir chegar ao presidente dos Estados Unidos, você vira professor particular dessa criança. E essa criança começa a desenvolver um carinho muito grande por você e passa um tempo, essa criança já está te tratando como se você fosse o pai dela. Mas você tem uma missão. Você foi contratado para matar o pai dessa criança. Você já parou para pensar que agora você está numa situação extremamente cruel para você mesmo, por mais que você tenha conseguido se aproximar dessa criança e agora está indo dentro da casa dessa criança para dar aula particular para ela. E agora você tem a oportunidade de realizar aquilo que vai te deixar milionário, que é matar o presidente dos Estados Unidos. Você se tornou tão amigo do filho do presidente dos Estados Unidos que agora você está num dilema muito grande. Você tem que matar o pai daquela criança que agora te considera como um irmão, um pai, um tio. Bolsonaro está nesse dilema. Bolsonaro, gente, é a pessoa que hoje deve estar mais sofrendo dentro do Brasil. Bolsonaro é hoje uma pessoa vendida para os Estados Unidos contra os interesses brasileiros. É uma pessoa vendida para Israel contra os interesses dos brasileiros. É uma pessoa vendida para as elites, contra os interesses dos trabalhadores brasileiros. É uma pessoa vendida para as elites, contra os interesses dos velhinhos brasileiros, das pessoas que estão aí na idade de aposentar. Imagina aquela pessoa que está faltando 5 anos para aposentar e agora vai receber uma notícia que ela vai ter que esperar mais, sei lá, 10 anos. Não sei qual vai ser a reforma da Previdência dele. O Bolsonaro é o cara que mais sofre nesse momento. A punição do Bolsonaro por ter recebido todo esse carinho da sociedade, que gritou por Bolsonaro, que acreditou no Bolsonaro, que colocou Bolsonaro no poder, agora o Bolsonaro é obrigado a sacrificar essa sociedade. Vocês imaginem o seguinte. Imagine o seguinte. Imagine que Bolsonaro, ele chegou aí numa situação em que ele se transformou naquele cara em que cuida dos animaizinhos, né? Ele cuidou ali de vários porquinhos no chiqueiro e ele foi um cara que, por um motivo ou outro, ele cuidou tão bem daqueles porquinhos e ficou batendo tanto papo com aqueles porquinhos que na hora que ele chega no chiqueiro, os porquinhos vêm todos rodeando o Bolsonaro ali, felizes porque o Bolsonaro está lá. E tipo assim, olha, Bolsonaro é nosso amigo, os porquinhos todos felizes, considerando o Bolsonaro como um grande amigo, e o Bolsonaro olha para aqueles porquinhos como se fossem cachorrinhos, né, daqueles que ficam na sala das madames, né, os cachorrinhos de estimação, e Bolsonaro pensa, chegou a hora mais triste da minha vida. A finalidade desses porcos que estão no chiqueiro é alegrar o patrão, virando simplesmente um produto para ser vendido, virando carne. E agora é o momento em que eu tenho que colocar esses porcos dentro de um caminhão para serem levados, para serem sacrificados no frigorífico. E agora é a hora que Bolsonaro precisa pegar todos aqueles porquinhos, colocar no caminhão e mandar para o abate, mandar para o frigorífico. Bolsonaro sofre, porque agora é o momento em que Bolsonaro precisa pegar a sociedade brasileira e entregar para quem ele prometeu. É o momento mais triste da vida dele. É o momento dele pegar uma sociedade que deu por ele uma votação expressiva.
É o momento dele pegar uma sociedade que dedicou para ele um carinho que nem a rainha da Inglaterra tem e colocar essa sociedade numa guerra contra a Venezuela, colocar essa sociedade como inimiga de árabes, colocar brasileiros ao redor de todo o mundo vulneráveis a ataques de muçulmanos, porque ele está desrespeitando a capital da religião muçulmana. É hora dele pegar esses brasileiros que são empregados por empresas árabes e, de repente, colocar todos no olho da rua. É hora dele pegar esses brasileiros que dependem da indústria brasileira e falarem, olha, vocês não vão mais trabalhar, vocês vão ter que perder o emprego porque a indústria brasileira vai acabar. É hora dele pegar esses brasileiros e colocar esses brasileiros para serem intoxicados, porque esse Bolsonaro vai liberar a exploração do meio ambiente, inclusive agrotóxicos pesadíssimos. É hora dele entregar aquilo que ele prometeu. Por que eu falo isso? Porque isso dói meu coração de imaginar a dor que ele está sentindo. Porque eu tenho esperança que esse Bolsonaro, que é muito louco, mas muito louco, vai meter o pé na bunda do opressor e vai falar, olha, essa população brasileira me amou tanto que eu vou ficar do lado da população. Quer saber de uma coisa? Olha, Trump, vai pro quinto dos infernos. Olha, Israel, tô querendo nem saber do que vocês estão fazendo, não. Olha, a elite brasileira, problema é seu se vocês patrocinaram a minha campanha. Eu vou ficar do lado do povo. Eu vou abandonar todo mundo que me fez ser eleito e vou me dedicar aos verdadeiros eleitores. Claro que esse é um sonho bem utópico. É um sonho meu que o Bolsonaro deixasse de atender os financiamentos de sua campanha e atendesse a população brasileira. É só um sonho. Mas, já que sonhar não custa, faz isso, Bolsonaro. Deixa de atender os seus financiadores e governa para os seus eleitores. Olha, você foi um cara tão doidão durante a vida toda, você fez uma campanha tão doida, você desafiou tanto a realidade que você pode fazer isso. Bate de frente com as elites, Bolsonaro, bate de frente com o Trump, bate de frente com todo mundo e governa para o povo. Eu sei que é difícil. Sei que todo mundo aí está achando que eu sou um bobão de pedir uma coisa que é quase que irrealizável, né? Imaginar que o Bolsonaro abandonaria o dono da Havan. Imaginar que o Bolsonaro abandonaria o Trump, abandonaria Israel para governar para o nosso povo, para governar para esses 55% de brasileiros que votaram nele, para governar para aquela criança que fez campanha para o Bolsonaro durante todo esse tempo, para governar por aquele evangélico que não quis o kit gay. Eu sei que é difícil imaginar a possibilidade disso acontecer, mas não custa pedir. Quem sabe o Bolsonaro não me faça quebrar a cara e, de repente, governe para o povo brasileiro e não para os Estados Unidos, né? Muito obrigado, Gustavo, pelo superchat. Eu não acredito, então, nisso, Gustavo. Jaqueline Rocha. Sou Rocha também, Jaqueline. Carinhosamente, eu te chamo de prima. Muito obrigado pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria convidar vocês que são inscritos aí no Facebook. Quem não foi inscrito no Facebook ainda, quem estiver assistindo pelo Facebook, por favor, compartilhe. Lembrando que essa transmissão acontece no Facebook Leonardo Estopa, mas acontece também em outras páginas no Facebook. Mas a qualidade é muito sacrificada, porque não dá para transmitir em alta qualidade em todos os lugares. É por isso que eu convido vocês a participarem com a gente aqui no YouTube. Aqui no YouTube a qualidade é maior. Queria agradecer muito o Enzo. Deixa eu ver o nome dele aqui, que pulou lá em cima. O Enzo mandou um superchat desse que não gruda ali, mas eu queria agradecer de coração. Muito obrigado, então, a Jaqueline. Não consegui achar mais o do Enzo, mas eu vi que ele mandou. Muito obrigado, Enzo. Alexandre Oliveira Moraes. Léo, fiquei sabendo que a próxima reunião do BRICS, no início de 2019, será no Brasil e a liderança passará para o Brasil. Você consegue imaginar o Bolsonaro nessa situação? O que você pode dizer disso? Alexandre Oliveira Moraes. Olha, Alexandre, o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro foi financiada para que o Brasil abandonasse os BRICS e se alinhasse diretamente com os Estados Unidos. O detalhe é o seguinte: hoje eu vejo que existe a possibilidade do Bolsonaro bater de frente até com os BRICS. Eu vejo que existe a possibilidade do Bolsonaro bater de frente com o BRICS, não. Eu vejo que existe, o Bolsonaro conseguiu um apoio popular tão grande, e o Bolsonaro tem hoje apoio dos militares, tem apoio das Forças Armadas, né, e dos militares também estaduais, ele tem apoio aí das polícias, ele tem apoio do poder armado, do poder coercitivo do Estado, e ele foi eleito. Ele foi eleito, mas não apenas pela elite. A elite financiou a campanha dele.
mas ele foi eleito pelas populações mais humildes. O que significa que o Bolsonaro, ele foi eleito porque as pessoas imaginaram a possibilidade do Bolsonaro fazer alguma coisa boa. O que eu imagino? Imagino que se o Bolsonaro tiver inteligência e juízo, ele pode trair as elites, trair o Trump, trair Israel e governar para esse povo brasileiro. Porque hoje a família Bolsonaro virou uma espécie de monarquia brasileira. E não é brincadeira isso não. Se o Bolsonaro trair as elites e governar para o povo, se ele transformar-se num governo realmente pro-Brasil, e eu sempre critiquei muito o Bolsonaro pelo uso do fake news, sempre critiquei muito o Bolsonaro pela ideologia de entreguismo, mas eu particularmente acho que se o Bolsonaro receber o BRICS, mas com a intenção de um Brasil soberano, o Brasil vai liderar o BRICS de uma forma bonita, porque o Brasil continua sendo o Brasil. O detalhe é o seguinte, quem que está no governo Bolsonaro? A gente tem pessoas lá que são imprevisíveis, né? Pessoas como Paulo Guedes, que são liberais, mas a gente não sabe até que ponto a submissão aos Estados Unidos vai ser uma regra. Olha só, a gente já começa a ver bizarrices acontecendo, eu vou comentar com vocês. No momento em que o Brasil se submete à imposição dos Estados Unidos e de Israel em mudar a embaixada brasileira para Jerusalém, ele bate de frente com os países árabes. O Brasil perde com uma brincadeira dessa, todo brasileiro perde, obviamente, né? A gente está indo para uma situação, eu até cliquei aqui em várias matérias que eu coloquei, mas a Gazeta renovando aí o jornalismo com a Universal, né? Com a Record, significa obviamente que o jornalismo brasileiro vai diminuindo. Bolsonaro já começa, olha, Bolsonaro diz ver com desconfiança a proposta de previdência de Paulo Guedes. Bolsonaro já começa talvez a perceber que é melhor ele governar para o povo do que governar para as elites. Bolsonaro quer reduzir o desemprego mudando a fórmula do IBGE. Isso é feio. Ele quer criar uma forma de dizer que o desemprego está baixo. Sócio de agência investigada por fake news, isso eu comentei. Agora, olha só, General Heleno garante, o Brasil não vai intervir na Venezuela. Pode ser que, de uma hora para outra, o Brasil faça aí um reviravolta e não governe submisso aos Estados Unidos. O maior medo que eu tenho é do Brasil governar para os Estados Unidos, mas o Brasil pode fazer uma reviravolta e governar para o Brasil. E eu falo aqui com toda sinceridade, se o Bolsonaro, de uma hora para outra, governar como um brasileiro, não for submisso aos Estados Unidos, estou aqui para bater palmas para ele, eu não acredito na possibilidade dele fazer isso, porque a pressão das elites é muito grande. Hoje o Bolsonaro está pendurado no STF com um processo que pode, inclusive, levar à sua impugnação, que significa que hoje o Bolsonaro está sendo chantageado pelo STF. Se o STF quiser, o TSE e o STF quiserem, a chapa Bolsonaro é cassada, né? E o processo por causa do fake news e tal. Então eu não acredito na possibilidade do Bolsonaro bater de frente com o STF. Mas se o Bolsonaro quiser reverter a situação, meter o pé na bunda do Trump, meter o pé na bunda de Israel e governar pro Brasil, o Bolsonaro vai ter apoio popular para isso. Porque eu imagino o seguinte, olha, imagine que o Bolsonaro agora abandone todas as pautas liberais e meta o pé na bunda, por exemplo, do dono da Havan e fala, não, meu amigo, não vai ter fim de 13º, não vai ter fim de férias, não vai ter fim de direitos trabalhistas, não vai ter fim do direito da aposentadoria, não vou fazer reforma da Previdência, não vamos entregar mais nada para os Estados Unidos, não vamos entregar mais nada para ninguém. O Brasil agora vai crescer, vai ser soberano e comece a adotar medidas que deem privilégio para a sociedade brasileira e não para as elites. Eu, particularmente, não acho que só pelo fato de ser Bolsonaro, a esquerda vai continuar criticando. Eu acho que se o Bolsonaro adotar um governo nacionalista e não for submisso aos Estados Unidos, eu acho que o medo do Bolsonaro vai diminuir. Eu sou uma pessoa que, se o Bolsonaro chegar ao poder e não for prejudicar a população brasileira, não for colocar o brasileiro como um país submisso, eu sou um que vou, inclusive, elogiar o Bolsonaro. E agora o general Heleno fala que não vai ter intervenção na Venezuela. Então eu acho assim, gente, o que eu penso nesse momento? É um momento em que talvez o Bolsonaro esteja, né, depois de todo esse tempo, sendo simplesmente uma pessoa que estava fazendo discursos políticos sem saber absolutamente nada do que está falando, talvez agora ele esteja aprofundando nas coisas, talvez ele esteja revendo a real situação da política brasileira. Ele tem 2 pontos importantíssimos para pesar nesse momento. Olha, a intenção inicial do Bolsonaro era ser presidente da República. A intenção inicial do Bolsonaro era ser presidente da República. Vamos cair na real. Uma coisa que nós precisamos admitir é que o resultado não deu para o Bolsonaro um cargo de presidente.
O resultado deu para o Bolsonaro um cargo de monarca. Bolsonaro hoje não é presidente da República Federativa do Brasil. Bolsonaro hoje é rei do Brasil. Isso porque o Bolsonaro conseguiu uma coisa que o presidente não tem, que é o controle absoluto sobre as Forças Armadas, indiferente de decisão do Poder Judiciário, controle absoluto sobre as polícias, indiferente de decisão do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário mandar a polícia prender o Bolsonaro, a polícia não prende. Isso eu falo com vocês tranquilamente, ele tem o controle das polícias. O Bolsonaro não esperava isso. O Bolsonaro não esperava que ele ia candidatar para presidente e ia ser eleito para rei. Nessa situação em que o Bolsonaro, apesar de ter feito toda essa palhaçada para ser eleito como presidente, ele foi eleito para rei, e olha, quando eu falo rei, eu falo inclusive a dinastia Bolsonaro. Essa turma aí de familiares do Bolsonaro, talvez eles não precisem mais continuar com tanta palhaçada de lei que criminaliza o comunismo, talvez eles podem partir para um governo sério e meter o pé na bunda dos Estados Unidos, de Israel, não acabar com direitos trabalhistas, ou seja, meter o pé na bunda das elites e partir para um governo pró-sociedade, porque eles têm apoio da sociedade. Entenderam? Olha, a Dilma caiu porque ela perdeu o apoio da sociedade. O Bolsonaro, ele pode cair se ele perder o apoio da sociedade, que significa que ele pode meter o pé na bunda da mídia, ele pode meter o pé na bunda do Paulo Guedes e plantar o pé na bunda do dono da Havan e governar para o povo. Não é impossível, né? No momento em que o general Heleno fala que não vai intervir na Venezuela, de certa forma ele está desafiando o Trump. O Trump está mandando ele intervir na Venezuela, ele está falando, não vou intervir na Venezuela. E se o Bolsonaro assumir, plantar o pé na bunda da elite, do Trump e de Israel e governar para o Brasil? Dá tempo dele aprender o que é um governo pró-sociedade brasileira. Nesse meio tempo, o demônio não vem vestido de demônio. Gilmar Ferreira fala uma coisa muito importante, né? Principalmente se você prestar atenção em várias igrejas evangélicas do Brasil, você vai entender que lá tem várias pessoas se dizendo pastores, se dizendo, falando que estão pregando em nome de Cristo, mas na verdade são demônios. Elas estão vestidas de pastores. E ninguém sabe, na verdade, como o demônio se apresenta, né? Gustavo Trindade, o coisa está a serviço dos Estados Unidos e das organizações ultraliberais pelo mundo. Se de fato não dermos ouvidos ao que o professor Boaventura falou, esquerda de todo mundo, unir-vos, estamos perdidos. Gustavo Trindade. Olha, Gustavo, eu vejo que hoje o Bolsonaro ele tem um dilema, tá? De um lado, ele tem uma extrema submissão. Nessa extrema submissão, olha, pensem, vamos pensar o seguinte. O Bolsonaro hoje ele vive o maior dilema da vida dele, é o que eu estava falando e vou falar mais uma vez. Bolsonaro, ele fez uma campanha toda baseada em fake news, mas ele conseguiu um grande apoio social e um apoio que veio das camadas mais pobres. Ele teve uma adesão muito grande à campanha dele. Então o Bolsonaro, que antes fazia uma campanha de oba-oba, ele chegou ao ponto aí de ser amado pela sociedade. Esse Bolsonaro vive talvez hoje o maior dilema de sua vida. Olha, se eu governar conforme as elites estão mandando, eu vou sacrificar aquele povo lá embaixo. Mas aquele povo me elegeu, e o povo não elegeu o Bolsonaro para presidente, o povo elegeu o Bolsonaro para rei. E nessa sociedade que o Bolsonaro foi eleito para rei, com toda sinceridade, o Bolsonaro tem o poder de plantar o pé nas elites e governar para o povo. Obviamente, para ele ganhar apoio, ele se propôs como sendo o governante das elites. Ele propôs trabalhar aí para acabar com o 13º, acabar com férias, propôs tudo enquanto é bizarrice contra a sociedade brasileira. O detalhe é o seguinte, quem vai obrigar ele a cumprir isso? Sendo que se ele não cumprir isso, se ele cumprir todas as atrocidades, ele perde apoio popular. E quanto mais ele perder apoio popular, mais ele se torna vítima do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem um processo contra ele. Se, em compensação, ele não for submisso aos Estados Unidos, não for submisso às elites, e não for submisso a Israel, e se voltar ao povo brasileiro, ele vai ser muito boicotado por Israel, ele vai ser muito boicotado pelos Estados Unidos, ele vai ser muito boicotado pelas elites brasileiras. Mas o detalhe é o seguinte, ele pode levantar aí um apoio popular. E eu falo com toda sinceridade que se o Bolsonaro, todas as pessoas que perceberam que o Bolsonaro foi conquistado pelas elites para trabalhar para as elites, se o Bolsonaro trair as elites, ele conquista esse resto dessa população. Então, se o Bolsonaro agora chega ao poder, ele e os filhos dele, que eu volto a falar, virou uma família, uma monarquia Bolsonaro, se eles plantam o pé na bunda das elites e começam a governar para a população, vai ser um baque muito grande. E na hora que esse baque acontecer, a popularidade dele vai crescer. Vocês já pararam para pensar se no momento em que o Bolsonaro começar a ser agredido pelas elites, né, a Record, a Rede Globo,
ele continuar a usar as redes sociais e na situação que ele está, ele conseguiu uma coisa que é acima da Constituição. Quando eu falo que ele virou rei, é por causa disso. Por ele ter exército, por ele ter forças armadas e ter polícias, ele consegue tomar atitudes acima da Constituição. Então, eu acho aí que ele poderia, obviamente, tentar manter a popularidade dele. Mas, claro, isso é uma coisa que ele poderia fazer, está no campo especulativo, e eu não estou falando com vocês que ele faria uma coisa dessa. Muito obrigado, Gustavo Trindade. Eu não estou falando que ele faria uma coisa dessa, lógico que não. Isso é só um sonho, né, que o Bolsonaro abrisse mão das elites e trabalhasse para os mais pobres. Até que o Adriano Lula Haddad fala, tá zoando, né, Estopa? Bolsolão é um psicopata que faz qualquer coisa por dinheiro, rouba até cofre da ex-mulher. O Adriano Lula Haddad, o que eu penso agora é o seguinte, se o Bolsonaro for esperto, né, o Bolsonaro, se ele se permitir analisar o fato de que ele foi votado por uma população pobre e pensar, eu não posso trair essa população pobre, e com esse tipo de perspectiva ele começar a governar para os mais pobres, ele aumenta a popularidade dele. Isso é possível. Vamos nos unir, a esquerda é Ciro 2022, Evandro Salles Silva fala. José Rafael Barbosa Machado fala, Léo, qual a possibilidade dos militares darem golpe no Bozo para fazerem um governo nacionalista sem influência da elite, EUA e Israel? Olha, José Rafael Barbosa Machado, veja bem, o general Heleno já demonstra aqui menor submissão aos Estados Unidos. Veja bem, as Forças Armadas, a gente está falando disso aqui, né? O general Heleno falou que não quer intervir na Venezuela. No momento que ele fala que não quer intervir na Venezuela, a gente precisa entender, ele está batendo de frente com o Bolsonaro ou ele está batendo de frente com os Estados Unidos? Ele está batendo de frente com os Estados Unidos e não com o Bolsonaro. A gente não sabe o que está na cabeça do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa que fez tudo para se eleger, mas a gente não sabe o que ele vai fazer agora no poder. O Bolsonaro é uma incógnita, ele nunca foi síndico, ele nunca foi nada, né? Ele sempre foi legislativo, a gente não sabe o que ele vai fazer. Pode ser que ele chegue lá e realmente fale, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nada disso que eu prometi para as elites, não. Eu vou fazer só a parte do povo. Pode ser que ele chegue lá e fale, olha, eu vou fazer só para as elites, eu não quero cair. A gente nunca sabe o que pode acontecer. O que eu acho hoje é o seguinte, ele não chegou ao governo como um presidente da República, precisamos admitir, ele chegou ao governo como um monarca porque hoje ele tem um poder acima do poder das instituições judiciárias. Ele pode usar fake news, ele pode fazer o que quiser, que ele manda no Poder Judiciário. E nessa situação de mandar no Poder Judiciário, nessa situação de ter um apoio popular e chegar como um monarca, se o Bolsonaro trair as elites, ele vira rei. Não estou brincando, isso é uma coisa que eu falo com vocês com toda a sinceridade. Se esse Bolsonaro chega ao poder agora, trai as elites e governa para o povo, ele vira rei, porque todo o medo do Bolsonaro e toda a crítica que existe contra ele, né? Vamos imaginar o seguinte, ele teve aí 30 e poucos % dos eleitores, né? Então tem muita gente com medo, tem muita gente criticando, toda essa crítica que existe contra o Bolsonaro é por causa de medo do entreguismo, é por causa de medo de medidas absurdas. Se ele chega lá e faz o contrário, não se entrega para os Estados Unidos, o Brasil não vira colônia, se ele não faz nada disso, o caboclo vira rei. E aí, com toda a sinceridade, eu não estou esperando muito a possibilidade do Bolsonaro fazer isso. As elites são fortíssimas, mas se o Bolsonaro chegasse lá e metesse o pé na Havan, nos empresários, metesse o pé na Globo, metesse o pé na Record, metesse o pé no Trump e metesse o pé em Israel e falasse, eu vou governar para o meu povo, eu ia bater palma. Obviamente eu não bato palma para o Bolsonaro de hoje, mas eu bateria palma para um Bolsonaro de amanhã se ele fizesse isso. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Eu queria agradecer de coração e queria falar com vocês que agora vai começar a reprise desse programa. Então, peço para vocês, por favor, compartilhem, não abandonem a transmissão nesse momento. Tem muita gente que não assistiu o início da transmissão. Então, muito obrigado. Fiquem aí.